Olá, alunos! Tudo bem? Hoje iremos falar sobre os agentes externos do relevo. No livro de Geografia, nas páginas 170 a 181, no capítulo 7. Vamos lá? Os agentes externos. Eles moldam as formas de relevo atuando na superfície superficial da Terra. Por exemplo, temos a ação dos seres humanos, dos ventos, da chuva, das águas, através dos rios, mares e oceanos, da neve, das geleiras e da temperatura, dentre outros. Todos esses fatores modificam o nosso relevo. O processo de desgaste das rochas é conhecido como intemperismo. O que é isso? É o processo que provoca alterações nas rochas. Ele pode ser classificado em três tipos, né? O primeiro é o físico, que é a ação da temperatura. O intemperismo físico, também conhecido como mecânico, predomina em ambientes secos em virtude das variações de temperatura e de pouca presença de água. Durante o dia, com a temperatura elevada, os minerais que formam as rochas, eles sofrem um processo de dilatação, de afastamento. Já à noite, com a diminuição da temperatura, eles sofrem um processo de contração. Esse processo é repetido ao longo de milhares de anos e provoca o esfacelamento ou quebra das rochas. Aí temos exemplo aqui, né? A água líquida, né? Entrou devagar na rocha, por causa da alteração da temperatura, ela congelou e por causa depois de milhares e milhares de anos, houve o quê? Aconteceu a fragmentação da rocha. Temos também o intemperismo químico, que está relacionado à ação das águas. O intemperismo químico é mais comum em ambientes quentes e úmidos e está ligado principalmente à ação da água, né? Da chuva, de rios, lagos e oceanos, que acarreta a decomposição ou alteração dos minerais das rochas, transformando-os em pequenos, minúsculos fragmentos, comprometendo assim a sua composição química. Temos também o intemperismo biológico, que é a ação dos seres vivos nos variados tipos de relevo, né? O intemperismo biológico diz a respeito à ação de organismos vivos, como vegetais e animais, inclusive seres humanos sobre as rochas. Eles vão se acumulando ali sobre as rochas, devagarzinho, eles entram na rocha e assim alteram o seu formato, né? Como os ventos moldam o relevo? Os ventos, eles atuam na transformação do relevo terrestre, em especial no litoral e no deserto, onde a retirada de areia de alguns lugares, ele retira a areia de alguns lugares e acumula em outros. E assim, esse processo é conhecido como dunas. Temos exemplo aqui de uma praia no Rio Grande do Norte e o deserto do Saara, né? Então o vento forte vai pegando, vai fazendo aquela areia se mover e assim ela vai acumular em outro local, formando uma montanha, né? De areia, conhecida como dunas. Os ventos também transformam o relevo quando as suas partículas de areia e poeira suspensas no ar colidem em outras rochas. E assim, com a ação do vento, o que acontece com essas rochas? Elas vão sendo o quê? Esculpidas, né? Originando os arcos e monolitos. Aí aqui tem um exemplo de rochas que foram transformadas devido ao vento, como se fosse o vento batendo nelas, né? E eles acabam esculpindo e formando outros formatos. Agora a gente vai falar sobre a ação das águas do mar ou marítima, tá? Em algumas regiões, ela atua como uma forma destrutiva no processo de erosão chamado de abrasão. Esse processo, em regiões de costas altas, é o embate constante das ondas
sobre o relevo. O que acontece, né? Acarreta o seu desmoronamento, construindo as grandes falésias, né? Que significa o quê? Paredões abruptos localizados em contato com a água do mar. Então, a água do mar vai batendo ali no relevo e acaba transformando aquela rocha. Aí aqui tem um exemplo, né, da formação de uma falésia, que é um paredão ao fundo do mar. Agora a gente vai falar um pouco sobre as praias. As praias, elas também são formas de relevo baixas, construídas pelo acúmulo de sedimentos depositados pela ação das águas dos oceanos, mares e rios. Uma praia, ela é formada por sedimentos de quartzo, restos de conchas de animais e também sedimentos rochosos. Agora a gente vai falar um pouco sobre a ação do gelo. As geleiras são grandes massas de gelo que se formam em regiões muito frias, onde a quantidade de neve que cai é maior do que a quantidade que derrete. Com o deslizamento das geleiras, faz com que ocorra o carregamento das rochas de superfícies que provoca o alagamento e o aprofundamento dos vales, né? Aí aqui a gente tem um exemplo de tipos de geleiras. Temos a continental, que é localizada em regiões de alta latitude, e as alpinas, que formam-se nas altas altitudes. Aqui está na latitude, aqui altitudes. Agora a gente vai falar um pouco sobre a ação das águas correntes. A chuva, ela é o resultado de um ciclo que começa com a evaporação e termina com a condensação e precipitação, né? Então, a água que escoa sobre a litosfera, ela transforma no maior e mais forte agente natural no processo de transformação do relevo terrestre. Como ocorre, né? A água da chuva infiltra no solo e a ação conjunta do escoamento superficial e da infiltração acarreta a fragmentação das rochas e alterações nas características dos minerais. E temos também o que ocorre bastante por causa do tipo de relevo, é os deslizamentos de terra e as vassourocas. O deslizamento de terra é provocado pela ação complementar da infiltração da água da chuva, que deixa o quê? O solo encharcado e mais pesado, assim provoca o deslizamento. Já a vassouroca é o estágio mais avançado da erosão, né? O que é a erosão? É um grande buraco provocado pela ação combinada do escoamento superficial sobre o solo e a infiltração das águas. Então, a vassouroca, ela tem essa ação em conjunto, o escoamento da água e também a infiltração. E assim provoca o quê? O desmoronamento e a abertura de sulcos profundos e largos. Aí aqui tem um exemplo no livro de vocês, tem uma imagem que representa a vassouroca, tá bom? Agora é sua vez. Vocês respondem com bastante atenção às atividades do livro de Geografia nas páginas 183 e 184. Releia novamente o capítulo e até a próxima. Tchau, tchau!